Chamar a Lucy. Vamos ver se vai dar certo. Ai, ai. Pra quem tá perguntando, é a água, tá, gente? Tem que se hidratar pra acalmar o nervosismo também. Que é muita gente maravilhosa aqui nessa live. Tá ficando pesado o negócio. Mas eu acho que agora vai. Vai dar certo, Lucy. Lucy? Ainda não tô te vendo. Vocês estão enxergando a Lucy, gente? Vocês estão enxergando a Lucy ou ninguém tá enxergando nada também? Senão a gente vai ter que tentar outra alternativa. Tá. Vamos de novo. Que estranho. A gente já tentou outra live, não deu certo. E agora? Agora sim! Agora sim! Gente, que luta, boa. né? Que luta! Mas vai valer a pena, Lucy. Vai dar tudo certo. Ah, me diz uma coisa, você consegue me escutar bem? Sim, tô te ouvindo perfeitamente. Tu tá lindíssima, Ai, que plena! pleníssima, maravilhosa. Ah, então tá, Aninha, primeiramente, obrigada pelo convite, tá? Te agradeço ao DCE da Fevale também por esse convite pra gente falar de um assunto tão importante numa data que eu considero uma data muito bonita, né? Falar do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha é uma data muito bonita antes de tudo, né? Também é uma data de reflexão, não podemos esquecer. Mas feliz pelo teu convite e também um pouco preocupada, né, de assumir essa responsabilidade de falar depois de duas falas tão potentes quanto da Camila e quanto da professora Ângela, falas que realmente me emocionaram, né, mas eu sou filha de Oxum, então eu choro por qualquer coisa mesmo. Eu também, eu Ah, também. Tamo no mesmo barco. mas também falas muito potentes e que Sim. certamente servem aí para uma reflexão bem importante no dia de hoje. Lucy, antes de tudo, eu queria que tu se apresentasse para o povo que não te conhece, que está chegando, comentasse um pouco sobre o teu trabalho. Fica à vontade para te se apresentar. Ah, então, eu sou Lucilene Ataíde, Lucy para algumas pessoas. Já sou tia, então tia Lene também para outras pessoinhas, eu sou tia também. Jornalista, mestranda em Ciências Sociais pela Unicinos, jornalista formada pela URGS. Atuo, então, enquanto repórter, trabalho né, no mercado de trabalho. Sou uma das membros fundadoras do coletivo Afro Juventude Hamburguense, de Novo Hamburgo. Pesquisadora, pesquiso atualmente sobre povos tradicionais, trabalhadoras domésticas em territórios tradicionais. Eu acho que é basicamente isso, assim. E atualmente eu moro em São Leopoldo, né? Eu nasci em Novo Hamburgo, mas eu moro atualmente aqui em São Leopoldo. Tu disse só isso, que o currículo assim, perfeito, de cima a baixo. Lucy, eu queria aproveitar, assim, com essa tua apresentação, fala de jornalista, né? E queria falar um pouco sobre o quão emocionante foi em 2017, se eu não me recordo, acho que foi em 2017, a presença da Maju Coutinho, né, no jornal Hoje, a primeira vez na bancada, trazendo tantas informações para esse Brasilzão. Não sei como que foi para ti, e essa é a pergunta que eu quero fazer sobre o mercado de trabalho e essa representatividade. Para mim e para minha família, eu lembro até hoje a nossa emoção vendo uma jornalista negra assim, apresentando diversos assuntos e trazendo informações importantes. E eu queria que tu falasse, tu como jornalista negra, que traz tanta representatividade assim para os nossos, para as crianças, para as mães, avós negros, que nos conforta e também nos dá esperança, né? Queria que tu falasse sobre o teu mercado, esse mercado de trabalho, essa representatividade, ser jornalista negra.
Então, Ana, na verdade eu escolhi minha carreira muito jovem, né? Muito jovem que eu digo na adolescência. Já sou uma senhora aí de 30 anos. Então, ainda adolescente, eu decidi que eu queria ser jornalista. Um dos motivos é porque eu gostava muito de escrever. E aí, então, eu acreditava que essa seria uma profissão que eu teria uma certa projeção, assim. Eu sempre gostei muito do meu texto. E aí, então, eu decidi que eu queria ser jornalista. E também acho que é importante ressaltar que eu tive o privilégio de nascer numa família onde concluir o ensino médio foi algo que foi impulsionado. Porque eu sei que muitas pessoas que começaram comigo lá na pré-escola, no ensino fundamental, né, não conseguiram chegar até o ensino médio. Porque o que acontece é que quando a gente fala da questão do negro na universidade, a gente trata a partir de um ponto de como se o negro acordasse no berçário e fosse parar na universidade. A gente esquece que tem um caminho para chegar até aí. Eu, muito possivelmente, poderia ter sido mais uma vítima de evasão escolar, mas tive o privilégio, então, de nascer numa família onde essa etapa, o ensino médio, ele era, então, um motivo de orgulho muito grande para os meus pais. Só que também era até ali, né? Era o que se sabia na minha casa, então, sobre formação, era até aquela parte ali. E eu lembro quando eu cheguei nos meus pais e falei que eu queria cursar faculdade, na verdade eu não falei que eu queria cursar, né? Eu falei que eu iria cursar a universidade em Porto Alegre. Ponto, era isso que eu tinha dito. Eu lembro que os meus pais, mesmo sem saber nada, porque eles não sabiam o que é um vestibular, eles não sabiam como é que funciona um processo seletivo, como funciona uma universidade, eles falaram, então tá, vai. É isso, tu quer ir? Vai, beleza. E aí, então, dentro da universidade, quando eu ingresso nesse mundo, então, quando sou aprovada na Universidade Federal, tudo que eu produzo lá dentro de conhecimento, de material, enfim, tudo que eu produzo de acadêmico, ele acaba se voltando para a pauta racial. Hoje eu entendo que isso era uma necessidade de se enxergar dentro da universidade. Então a gente começa a falar de negritude porque a gente quer se enxergar lá dentro de alguma forma. E eu entrei na URGS num momento bastante delicado, digamos assim, porque as cotas raciais foram aprovadas em 2007, eu entrei em 2011, então fazia pouquíssimo tempo. A nossa presença dentro da universidade, ela ainda estava se desenhando. E aí, claro, então, que eu começo a fazer um trabalho de afirmação ali dentro muito grande. Eu lembro que tinha sempre aquele questionamento, assim, mas tu só faz matéria, só faz conteúdo sobre negritude, né? Esse questionamento vinha dos colegas brancos. E aí eu devolvia com outro questionamento. Tá, mas se eu não falar, tu vai falar? Quem é que vai falar? Se vocês já estão todo esse tempo aí e ainda não falaram pra mim, então, né, dá licença que agora estou falando sobre isso. Mas eu também tive uma demora um pouco grande para entender o papel de representatividade do jornalismo. Mas explico isso também porque dentro do mercado da comunicação, isso é uma percepção muito pessoal minha, a negritude ela é escondida de certa forma para parecer que esses profissionais na verdade são pessoas brancas, né? Por exemplo, na universidade quando a gente ouvia falar de Stuart Hall, ninguém fala da etnia de Stuart Hall, mas ele é um dos autores mais estudados na comunicação. Ninguém fala etnia do Muniz Sodré, e ele é um dos autores mais falados na comunicação. Ou seja, então, tanto no ambiente de pesquisa acadêmica, quanto no ambiente de mercado de trabalho, de redação de jornal, agência de publicidade, enfim, a negritude, ela não é dita, ela não é explícita, não é falado isso. É a mesma questão que a gente pode fazer uma analogia com a questão do Pantera Negra, do super-herói que é negro. Se faz toda uma construção do mito do super-herói, mas ao mesmo tempo com aquele cuidado para falar que ele é um super-herói negro. Então, cada vez que a cultura negra tem alguma coisa de positivo, esse pacto narcisístico da branquitude, ele dá um jeito de disfarçar as características dessas conquistas negras, desses fundamentos negros e potencialidades negras, para poder, então, embranquecer esses sujeitos. Então, por isso que eu digo que eu demorei muito tempo para entender essa representatividade do jornalismo enquanto profissional negra de imprensa, porque até então a gente entende o jornalismo como aquele padrão ali, branco, né? Padrão branco, hétero, masculino, na maioria das vezes, mas não se fala o que tem além disso. Por exemplo, a gente tem trabalhos maravilhosos falando do papel da imprensa negra nesse país. Quando a gente fala de abolição, a gente teve o papel do abolicionismo negro também nos jornais.
Isso não é dito. A gente passa uma faculdade inteira de jornalismo sem saber disso. A gente vai saber através do movimento negro ou através de algum professor de história que tem um olhar mais inclinado para essa questão e que vai trazer ela para a gente. Porque a gente passa uma vida inteira numa faculdade de jornalismo e não se toca no assunto da imprensa negra. Sim. Sendo que é de extrema importância, que poderia mudar o modo como a gente faz jornalismo no dia a dia. Entende? Poder pensar quem são esses profissionais negros que vieram antes. Mas também, quando a gente fala da questão do jornalismo tradicional, e aí eu vou entrar na questão da televisão, mas também sem deixar de fazer a crítica a outras plataformas, por exemplo, no caso da Maju Coutinho. A Maju, sem dúvida, é uma referência. Uma mulher preta que está ali em frente à televisão. Há pouco tempo teve aquele programa da Globo News, que é um programa histórico também, onde estava a Maju Coutinho, estava a Flávia Oliveira e outros nomes da comunicação, né, do jornalismo televisivo. Sim. Só que aí, naquele dia, a gente ficou mega feliz e ficou eufórico com a presença daquelas mulheres ali, mas a gente não fez o questionamento. Ok, o negro está chegando a esse espaço, né? O negro está ocupando esse espaço na comunicação. Mas quais são os negros que estão chegando? É a pergunta que eu me faço. Quais são os negros que estão chegando? Porque as mulheres que estavam ali, fantásticas, maravilhosas, e não deslegitimando o profissionalismo das mulheres de forma alguma, são mulheres negras, magras, de pele clara, dos chamados traços finos, e a maioria delas vindas de uma classe alta brasileira. Ou seja, quantas mulheres pretas retintas o telejornalismo brasileiro tem? Quantas mulheres pretas retintas? Quantas mulheres pretas e gordas o telejornalismo tem? Então eu faço esse questionamento para a gente... Quantas mulheres trans, negras, o telejornalismo brasileiro tem? E quantas mulheres negras periféricas, que não vieram de classes altas, periféricas, o jornalismo tem? Por que o jornalismo periférico, ele sempre é chamado de jornalismo alternativo? Então eu faço esse questionamento para a gente poder entender que, ok, estamos chegando, estamos ocupando espaços, isso é, sem sombra de dúvidas, maravilhoso, e é legítimo, estamos no nosso lugar de direito, mas ao mesmo tempo entender quem é que está chegando, quem é que está conseguindo essa projeção. Exatamente, perfeito. Sim. E eu faço essa provocação para a gente poder também pensar nessas opressões, justamente nisso, porque as opressões, elas não se somam, não existe uma opressão maior que a outra. Existe um entrecruzamento, né? Um entrecruzamento de opressões, como a Audre Lorde diz, uma complementando a outra, que acabam então nos afastando, nos colocando cada vez mais para trás. Então, a gente poder pensar e fazer então essa reflexão sobre qual a comunicação que a gente quer. A gente está num momento agora, né, desde os protestos dos Estados Unidos, né, da morte do George Floyd, que se fala muito e que se debate muito a presença do negro, e a gente viu no Brasil uma série de movimentos, empresas de comunicação, e aí não só no jornalismo tradicional, mas nas agências também, desse trabalho de inserção, né, da dita inserção do negro nos espaços. Mas o negro continua sendo estagiário, né? A jovem negra que sai da faculdade, que está na faculdade de comunicação, ela continua sendo a estagiária. Quando chega, no máximo, é um cargo acima disso. Mas o negro ele não está tomando decisões nas grandes redações de jornal. O negro não chega ao cargo de um grande editor ou de um grande diretor de jornal. Pelo contrário, o negro continua na base. Então, hoje a gente vê toda essa movimentação, essa dita movimentação de inserção do negro dentro do mercado da comunicação, mas ao mesmo tempo a gente vê uma inserção que muitas vezes ela é falaciosa, né? A gente vende uma ideia de que estamos inserindo e de que estamos fazendo esse trabalho, mas quando na verdade não estamos fazendo, porque a tomada de decisão, o momento da caneta, do assinar, continua sendo um momento branco, hétero, masculino e classe média, classe alta. Perfeito. E quanto também demorou para essas noções raciais, precisou a morte do George Floyd acontecer nos Estados Unidos
para que isso aqui no Brasil se tornasse uma reflexão e que provavelmente essa tua fala trazida agora vai ser uma reflexão para a galera que está assistindo, no tempo todo que demorou para isso tudo ser uma conscientização e que as pessoas refletissem sobre os espaços das pessoas negras dentro desses, enfim, espaços de poder, até onde, quem são essas pessoas negras, como que foi a trajetória delas até alcançar um espaço de poder, né? Então essa fala foi bem importante, até bem reflexiva para a galera que está assistindo, para começar a repensar e pautar bem sobre essas questões, né? Ana, eu acho que sobre assim, essa questão dos protestos, enfim, é importante a gente poder entender também e ter muito cuidado, e é um exercício que eu própria faço, de ter cuidado com essa conversa tipo agora, com os protestos de agora, com os movimentos de agora, com as ações que estão se desenrolando agora. Desde que eu costumo dizer, e aí a minha co-orientadora deve estar assistindo aí, a professora Margarete, que desde que o primeiro africano escravizado pisou nessa terra, a gente faz esse mesmo movimento de protestos, de luta, de busca por espaço, desde que o primeiro pisou aqui, né? As mães que lá que desciam do navio tumbeiro e preferiam comer terra a se sujeitar a serem escravizadas, essas mães que matavam os filhos e se suicidavam, essas mães estavam fazendo os mesmos protestos que a gente está falando hoje. Isso também é um ato de protesto. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala desses protestos de agora, desses movimentos de agora. Sobre a inserção no mercado. Como se fossem coisas que estivessem acontecendo só agora. E que essa organização já não vem acontecendo há mais tempo, né? Exatamente. Essa nossa organização negra, ela existe há muito tempo. Desde que pisamos aqui pela primeira vez, e eu digo pisamos porque minha fala ela nunca vem sozinha, né? Ela sempre vem acompanhada de quem veio antes. Todas essas questões que a gente debate agora são coisas que Beatriz Nascimento estava falando lá nos anos 80. Lélia Gonzalez estava falando lá atrás. E agora a gente começa a, digamos, a potencializar isso, porque nós temos, então, ferramentas, né, enfim, internet e tudo mais para falar sobre isso. Mas é também importante a gente pensar no papel da branquitude, né, e da branquidade nesse movimento. Por quê? Porque eu acredito que a voz dos sujeitos negros, ela não é legitimada nessa sociedade. Não é. Não é uma voz que é legitimada, né, pelo poder. Então, o que acontece? Quando as pessoas brancas, elas somam na luta, elas vêm fazer parte dessa luta, a voz delas é legitimada e aí a gente começa a poder caminhar juntos, né? O que a Sueli Carneiro está falando, né? O racismo não é um problema do negro. Não é um problema do negro. A gente luta contra o racismo porque ele nos afeta. Infelizmente, ele nos afeta, né? Mas ele não é um problema que foi criado pelo negro, né? O racismo é uma estrutura. Então, quando a gente tem a soma das vozes das pessoas não negras, dessas pessoas não racializadas nessa luta, a gente tem ainda mais chances de seguir adiante, de seguir em frente nesse combate, sim, nesse processo. Então, por isso que é tão importante que cada vez mais a gente fale sobre isso. Mas também tendo um pouco de cuidado de entender que não seja importante que as pessoas negras falem sobre o racismo. A gente precisa falar cada vez mais, com certeza, mas também entender o papel que a sociedade tem enquanto racismo. Porque se ele é estruturante e estrutural, se ele atravessa nossos corpos, então ele é um problema social. Ele não é um problema que foi criado, né, pelo negro, mas enfim, um problema que precisa de uma reflexão social mais completa. E aí, pensando nisso, que geralmente quando eu faço algum conteúdo, quando eu produzo algum conteúdo, eu começo a pensar e a entender de que forma eu consigo inserir o negro naquele conteúdo. Por exemplo, é muito comum chamar pessoas negras para falar de negritude, chamar pessoas negras para falar sobre racismo. O que eu procuro fazer, então, enquanto jornalista, no exercício da minha profissão, enquanto comunicadora também, e me coloco enquanto comunicadora, é poder entender que o negro pode falar do que ele quiser. Então, as minhas fontes, se eu preciso entrevistar um empresário, eu vou entrevistar um empresário negro. Se eu preciso entrevistar um médico, eu vou procurar um médico negro. E assim por diante. Se eu tiver que entrevistar... Nós somos muito mais do que a questão de falar só sobre racismo. Nós trazemos nossa profissão, os nossos negócios, né? Muito mais que essa
estrutura que infelizmente a gente tem que falar, porque quem se não for nós que pautar e falar e trazer esses assuntos, quem que vai falar por nós, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender também que a sociedade ela tem esse compromisso de tirar o negro desse local que nós fomos colocados. Entender o negro, então, para além desse mito da democracia racial, né? Que nos coloca, então, enquanto o profissional da indústria do entretenimento, ou o profissional do esporte, o atleta, né? Mas sim entender que nós estamos em todos os segmentos da sociedade. Em todos os segmentos. Quanto na medicina, quanto no direito. Nós tivemos agora uma advogada brilhante falando. Então, assim, nós estamos em todos os lugares. Chega uma hora que a gente cansa de falar de racismo, né? Por mais que a gente saiba que isso é importante. Mas aí fica a reflexão, então, para quem está com o poder de decidir, e aí eu falo aqui pela questão do jornalismo mesmo, que é minha área de atuação, quem está decidindo a pauta, quem está pensando essa pauta, quem está pensando o que vai ser divulgado, que essas pessoas comecem a olhar e a buscar a diversidade, porque não é possível num país onde 54% da população é negra, a gente ainda tenha no noticiário, no principal noticiário do país, todas as fontes de economia que são ouvidas são pessoas brancas. Todas as fontes de medicina que são ouvidas são pessoas brancas. Então, assim, a gente não pode pensar no jornalismo apenas como quem está na frente do microfone falando, ou quem está com a caneta escrevendo. O jornalismo é bem mais que isso. O jornalismo ele é muito mais complexo. Então, para a gente poder pensar de que forma o jornalismo contribui, então, para esse estereótipo e para essa cristalização deste local que foi destinado ao negro. Perfeito. E até, Lúcia, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a questão do coletivo, né? O Afrojuventude Hamburguense, assim. A sensação de estar inserida, organizando e trazendo informações para a comunidade negra do Vale dos Sinos. Então, me conta um pouco sobre essa experiência, me conta um pouco sobre o coletivo. Então, primeiro saudar meus companheiros de coletivo que devem estar assistindo, Andressa Lima e o Patrian Gomes. O coletivo Afrojuventude Hamburguense, ele surgiu no ano de 2016, justamente na semana do aniversário da cidade de Novo Hamburgo, né? Para quem não é daqui, Novo Hamburgo é uma cidade que teve uma forte contribuição, então, de presença germânica ao longo da sua construção, e hoje eu digo forte presença justamente para não invisibilizar as outras etnias que participaram da construção dessa cidade. E nós notamos que naquela semana do aniversário da cidade, no dia 5, que ocorre no dia 5 de abril, a programação oficial não tinha absolutamente nada destinado ao negro, né? Absolutamente nada. Nenhuma palestra, nada. E aí a gente começou a brincar e conversar e falar, nossa, mas não vai ter nada? Tipo, e aí tinha várias coisas que remetiam à cultura alemã. Sei lá, roda de chopp, visita ao museu da imigração, enfim, várias coisas assim. E não havia nada que tratasse do negro. E aí a gente começou, então, 3 comunicadores negros, a tentar imaginar como seria, então, a cidade se a visibilidade negra fosse mais vista, fosse mais pautada. E a partir disso a gente fez um primeiro evento chamado Trajetórias Negras, que aconteceu na sede da Sociedade Cruzeiro do Sul, Cruzeirinho, que é um importantíssimo reduto negro do nosso estado. Inclusive, posso dizer que é um importante reduto negro do nosso país. Fizemos um evento lá, teve a participação da professora Margarete, da Universidade Fevale, a professora Magna também participou, a historiadora Fernanda Oliveira. Enfim, conseguimos aglutinar vários nomes que foram para esse espaço para falar, então, da importância do negro nessa sociedade que estamos inseridos, nessa sociedade que se diz apenas de colonização germânica. E então, a partir daí, a gente não parou mais, a gente faz rodas de conversa para falar sobre a questão do negro. A gente faz também algumas ações quando alguma coisa não soa muito legal e a gente precisa intervir, enfim, para poder trazer visibilidade à questão, enfim. E é esse trabalho de poder pensar junto, de forma alguma apagar a contribuição de outras etnias na construção da nossa cidade, do nosso vale, mas também poder pensar que se existe uma cidade, a cidade foi construída. E ela foi construída literalmente, eu digo literalmente porque estou falando de mãos, literalmente com mãos e suor
de pessoas negras. Então, para a gente poder se entender, então, como afro-hamburguenses, né? Que esse é o nosso objetivo principal. Poder se entender como afro-hamburguenses, não ter vergonha disso, não ser menosprezado por isso e ser também valorizado por isso. E agora, com pandemia, vocês têm algum projeto à frente, mesmo com essa ação toda? Ou, por enquanto, está meio, não parado, mas por a gente estar sem muitas perspectivas por conta do Covid, como que está essa situação para vocês, essa organização de próximos eventos? Bem, a gente não pode fazer evento porque justamente, né, nesse momento é complicado. Mas nossa página tá lá, tá aberta, a gente recebe muito convite para conversar individualmente e coletivamente, porque a gente entende que nossos projetos individuais são uma luta coletiva, fazem parte de uma luta coletiva. Então lá tem o Instagram do coletivo, o coletivo Afro Juventude Hamburgo. Pessoal que tá aí desculpa, agora é o Patrick, né? Pátria e Andressa. Isso, coloquem o arroba aí para o pessoal que não conhece, já conhecer vocês. Isso. E aí a gente tá ali tem a página do coletivo, a gente é sempre aberto à disposição para conversar, para trocar ideia. A gente fala muito também sobre ancestralidade, né? Até lembramos hoje que amanhã é dia de Nanã, Orixá Nanã, que no sincretismo religioso seria Santana, então mãe de Jesus. É a nossa protetora dos mais velhos, né? Na religião de matriz africana, então amanhã é dia de Nanã. Então a gente sempre está trazendo no coletivo essas referências, porque para nós é tão importante poder pensar nesses elementos da cultura afro-brasileira a partir de um olhar de enriquecimento, que são coisas que muitas pessoas não sabem, o que passa batido, ou que durante muito tempo foi invisibilizado. Então, a nossa página do coletivo, para além dos eventos e rodas de conversa que a gente organiza, também é uma página para a gente ter informações, exatamente, sobre a cultura afro-brasileira, que para nós é muito importante. Lucy, eu queria, se pudesse, eu queria continuar aqui nossa live, nosso momento, assim, para todo sempre. Muito legal as tuas contribuições, as tuas falas. Eu lembro que a minha primeira vez que eu conheci o coletivo, na verdade, de vocês até mesmo mandei uma mensagem, como é que funciona, eu quero participar, porque era o meu início de afirmação e negritude, então eu queria muito estar inserida nesses coletivos e agora acompanhar vocês e ver essa caminhada é muito bacana. Por isso que é muito importante deixar o arroba para o pessoal conhecer e continuar vendo esse trabalho de vocês, né? E como eu perguntei para todas as convidadas, eu queria te perguntar o recado que tu deixa para as meninas, mulheres negras que estão aí na luta querendo afirmar a sua identidade e além disso também iniciar a sua militância, que também é muito importante. Me diz o teu recado aí para as mulheres, meninas negras. Eu vou pedir para quebrar o protocolo. Não, tranquilo. Para fazer duas coisas. Para fazer duas coisas. Eu vou deixar meu recado, mas depois, se tu deixar, eu queria ler um pedacinho de um poema. Pode ser? Contigo, tudo certo. Então tá. O meu recado, então, para as meninas negras que virão é bem simples. Se cuidem. Sabe por quê? Porque o racismo, o sexismo e o machismo, eles já nos matam. E a gente precisa de vocês vivas. Então se cuidem. Bebam água, cuidem da saúde mental de vocês. Porque por mais que a gente lute, e a gente luta muito, a gente precisa estar viva. Não vamos deixar o racismo matar a gente, não. Porque o racismo já matou muita gente. Então não vamos deixar que o racismo nos mate mais uma vez. Então o meu recado para as meninas que virão, para as meninas que são contemporâneas a mim, é poder pensar que a gente tem que se cuidar, a gente tem que viver. Eu preciso de vocês vivas. Então é isso. E, aí para finalizar, eu quero ler um poema de Beatriz Nascimento, cujo nome é Sonho. É um poema que ele foi escrito em 1989. Eu vou ler só um pedacinho dele porque ele é um pouquinho maior. E quando a Beatriz... Esse poema foi que hoje se encontra lá no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Ela tinha escrito assim no manuscrito, que este poema ele é destinado a todas as mulheres pretas espalhadas pelo mundo e a todas as demais mulheres. E aí ele é bem curtinho, ele diz assim: seu nome era dor, seu sorriso, dilaceração.
Seus braços e pernas, asas. Seu sexo, seu escudo. Sua mente, libertação. Nada satisfaz seu impulso de mergulhar em prazer. Contra todas as correntezas. Em uma só correnteza. Quem faz rolar quem tu és? Mulher. Obrigada. Lindo, muito obrigada, Lucy. Conto com a tua presença nas nossas próximas lives. Foi incrível. Esse final emocionante, lindo. Deu para fechar com chave de ouro. Ai, obrigada, eu que agradeço. E vamos nas próximas, né? Com certeza, estamos aí para isso. Vamos nos fortalecendo. Certo, beijão. Beijo, até mais. Gente, então para finalizar a nossa live, mas no fim quero agradecer a presença de todo mundo que continuou até o final, que esteve aí nessas indas e vindas de início de live, fim de live, mas eu quero agradecer o convite do pessoal do DCE também. Foi incrível, uma construção tanto boa demais para mim, quanto acredito que para vocês. Quero agradecer a iniciativa também do PG Indústria Criativa Fevale, o PG Processos Fevale, PG Diversidade Fevale, com a ação das lives Vidas Negras Importam. Nós temos ainda a última live no dia 30 com a Fernanda. Vai ser incrível, espero que vocês acompanhem, que vocês continuem, né, nessa luta junto com a gente, que é muito importante. E espero também que essas reflexões que a gente trouxe aqui tenham contribuído muito para o debate. Tá bom? Muito obrigada, eu agradeço todo mundo que se manteve na live. Seguimos firmes e fortes, meninas negras que estão aqui. Um grande abraço, seguimos nas lutas. Tá? Obrigada, gente. Até mais.